Olá, estou aqui de volta no nosso canalzinho. Já peço desculpas pelas intercorrências, porque eu pego alguns minutos que a gente tem aqui no intervalo enquanto a Maria Eduarda está ali na quimioterapia. Eu tô aqui hoje no Hospital Itaci. Desde já agradeço a todos que têm compartilhado os nossos vídeos, que está edificando a muitos, que nós cremos que continuará sendo assim. Já peço para vocês, se inscreva no nosso canalzinho, deixa seu like, ative o sininho, que assim nós cremos que esse conteúdo poderá edificar muitas casas, muitas famílias, até mesmo desse processo que estamos passando. Hoje é um dia a qual a Maria está fazendo quimioterapia de um ciclo novo que ela está fazendo após a cirurgia do pulmão direito. A Maria Eduarda, Deus é maravilhoso. Tem sido uma semana muito difícil para nós, porque tem os efeitos colaterais da quimioterapia. E um dos efeitos desse novo ciclo que ela está fazendo tem mexido muito com o sistema nervoso da Maria. Uma criança de 1 ano e 11 meses, ela simplesmente tem ficado muito agitada, muito alterada, muito nervosa, muito chorosa, tem mexido muito com o humor dela, mas sabemos que tudo isso são efeitos colaterais. Ela tem sentido dor, mas Deus é maravilhoso a todo tempo e tem nos ajudado a cada dia passar por esses processos. Como eu tenho alguns minutos da químio, hoje é meu esposo que está lá com ela, ficando uma meia horinha, depois a gente reveza. Então, hoje eu queria contar um testemunho para vocês, como é que foi a gestação da Maria Eduarda, como é que foi que Deus permitiu todas as coisas. Em 2020, o Senhor tem permitido que eu tive um diagnóstico que eu estava com endometriose. Eu sentia várias dores abdominais e essas dores sempre eram nas laterais do meu abdômen. E consultando o médico, a gente acabou descobrindo que eu estaria com uma infecção na pélvica, que são as trompas. E dentro dessa pélvica tinha um líquido livre e mais a endometriose, onde provocava várias dores. Então eu comecei a fazer o tratamento no Sanatorinho, Hospital Geral de Carapicuíba. E qual era o próximo procedimento? Seria a gente fazer a cirurgia para arrancar as trompas, porque assim me ajudaria a aliviar e também já tirava esse líquido livre, porque conforme a minha imunidade abaixava, essa bactéria ela reativava. Então eu ficava com muita dor, com muita infecção. E chegou o momento que eu tive uma infecção tão forte que eu tomava 14 comprimidos a cada 8 horas. E assim, com o tratamento, a gente estava esperando essa infecção melhorar. Eu não aceitei ficar internada para poder tomar sobre a veia, porque eu tenho mais outros 2 filhos. Como todos conhecem, eu tenho o Luiz Gustavo e o Pedro Henrique. Então, pelo Pedro Henrique ser menor, então a gente também tinha que dar uma atenção para ele. Por isso que eu preferi tomar as medicações em casa, os antibióticos. E um dia, eu estava com muita dor nesse dia, era um domingo, a qual eu fui cultuar na minha igreja, onde eu frequento, que todos sabem, que eu já deixei também aqui no canalzinho, Unidos Filadélfia Viva. E nesse dia, chegando na igreja, eu fui para a salinha de intercessão. É uma salinha onde a gente faz orações antes de começar o culto.
e a nossa pastora Cleusa, que nos tem ajudado muito nesse ministério. E quando chegou na salinha, eu estava com muita dor e devido à infecção, você acaba ficando inchada, onde eu estava com a barriga bem inchada e dependendo até a roupa que eu colocava, dava a aparência que eu estava gestante, mas eu não estava. Era o abdômen mesmo que estava inchado pela infecção. E nesse dia eu chorava muito de dor. E eu lembro que no meio da oração eu estava de joelho pedindo ao Senhor que me ajudasse a aliviar as dores. E eu sei que quando terminou a nossa oração, que a gente fica orando 1 hora antes de começar o culto, estava perto do término e quando terminou todos foram saindo, mas a minha pastora ficou e mais 3 membros que fazem parte do ministério. E eu lembro que minha pastora falou: Samantha, você estava abaixada de joelhos orando e Deus fez eu sentir de repassar algo para você e te ungir. Aí eu falei: tudo bem, pastora, super aceito. E eu lembro que ela veio me ungir e ela passando a mão sobre mim, ela dizia: Samantha, eu vejo que Deus está tirando o espírito da morte e colocando o espírito da vida. Eu recebi, ela me ungiu, foi um momento muito especial, muito sobrenatural daquela unção. Eu vejo que a visitação do Espírito Santo foi assim algo tremendo. E assim eu recebi aquela oração e teve o culto normal, foi uma palavra ministrada pelos nossos apóstolos maravilhosa, foi tremendo o culto aquela noite e fomos para casa. Quando chegou na segunda-feira de manhã, eu levantei, fiz minhas orações e fui até o toalete para fazer o higiene pessoal. E no meu banheiro de frente ao lavatório tem um espelho grande. Aí eu passei despercebida, olhei, me arrumei de boa, saí. Quando chegou no meu quarto, eu fui vestir uma roupa e apalpei as laterais das minhas costas, onde ficava muito inchado. Coloquei a mão, eu falei: nossa, que diferente, tá murcho, não tá inchado. E eu percebi que eu tava sem dor. Então eu continuei os antibióticos, terminei os 14 dias que eu precisava terminar esses antibióticos, mas não senti mais dor. Passou-se os dias. Isso era final de dezembro para janeiro. Eu lembro que quando chegou em janeiro, eu fui no mercado de manhã. Eu lembro que era coisa de Natal, uma coisa assim, foi no Natal, para amanhecer Natal, dia 25. Eu fui comprar pão no mercado, perto da onde eu moro. Quando eu fui comprar o pão, eu me encontrei com uma pastora também da nossa igreja. E ela falou assim, me cumprimentou e falou assim: nossa, Samantha, eu acabei de te ver com uma menina no seu colo. Aí eu peguei, olhei para a pastora e falei: amém, pastora, mas eu espero que sejam filhas espirituais, porque eu não pretendo mais engravidar e muito menos, né? Uma menina, eu tenho 2 meninos e esse projeto já não está mais em meus planos. O Pedro Henrique, que é o meu mais novo, o caçula, ele na época já ia fazer 7 anos, então eu jamais tinha essa intenção. E assim ela cumprimentou, ela falou assim: com certeza, vamos orar, são filhas espirituais. E assim foi para casa, passei de boa, voltei no médico. Aí a médica falou assim: olha, Samantha, a gente pode começar a programar a cirurgia, você tá bem da infecção, não já tá constando mais nada. E assim era a programação do tratamento para mim fazer essa cirurgia. Então eu parei o anticoncepcional e pela surpresa não passou mais ou menos 1 mês e pouco, eu estava grávida. E assim foi bem no auge
que começou o Covid 2020. Foi assim uma surpresa muito grande para mim e para meu esposo, porque não era projeto. Mas Deus é lindo, Deus é maravilhoso e Deus é quem permite todas as coisas. E aqui nós somos somente vasos para aceitar, né, os propósitos do Senhor na nossa vida. E eu sei que logo eu já procurei a minha obstetra e fui até ela em consulta, e quando chegou na consulta, ela já pediu para mim um ultrassom para poder a gente saber, né, como é que já tava, quanto tempo, tudo bonitinho. E assim eu fiz meu primeiro ultrassom. E no primeiro ultrassom, a médica que fez o exame falou para mim se eu já tinha, né, com quem eu já estava passando. Falei da minha obstetra e ela disse: olha, manda ela investigar, porque pelo que a gente percebe aqui, você tá com um descolamento de placenta. E assim eu já procurei a minha médica e realmente tava com um descolamento de placenta. E a médica falou: olha, Samantha, vamos observando, mas pelos centímetros, né, da bolsa gestacional que a gente observa, possa ser que você não venha segurar essa criança, possa ser que você venha ter um aborto espontâneo, porque a bolsa gestacional ela tá totalmente descolada. Eles medem os centímetros, né, tudo bonitinho, e aquilo angustia a gente, né? A gente fica triste. Eu fiquei muito triste, mas eu tinha uma palavra, eu tinha uma promessa. Então, porque eu lembrei, eu falei: Senhor, tu falaste na boca da pastora que o Senhor me via segurando uma menina. Eu vou crer. Comecei o tratamento com Progestan, que é o que a gente, é um ovinhos que a gente usa de manhã e à noite. E quando eu fiz o segundo ultrassom, porque era de cada 15 dias que tinha que fazer, a médica mais uma vez falou: Samantha, ó, descolou realmente mais do que a gente esperava, então possa ser que realmente você venha ter um aborto. Então, a partir de hoje, você tem que simplesmente ficar em repouso absoluto. Você só pode usar o toalete para suas necessidades e banho, e volta para esse repouso. Eu sei que não foi fácil, porque nós sabemos que cada um tem a sua vida, tem seus projetos, tem seus planos, tem seu trabalho, tem sua casa e tem seus filhos, seus esposos, e até mesmo quem não tem sabe o seu cotidiano como que é. Então aquilo foi um baque muito grande para mim, porque eu sempre trabalhei com bolos e doces para festa. Eu tinha contrato com pessoas, eu tinha festas agendadas, então aquilo foi muito difícil. Clamei muito ao Senhor para colocar uma pessoa especial na minha vida para poder me ajudar, para poder cumprir os meus compromissos. E também mexeria, né, na estrutura da minha casa, com meus filhos, com meu esposo, no seu dia a dia do lar. E assim começamos o tratamento para ver como é que seria a gestação. Não foi fácil no começo, eu passei muito mal, como toda gestante sabe, os hormônios da gente mudam muito, e eu fiquei muito enjoada, eu abaixava muito a pressão, e todo aquele processo também de você mudar, transicionar a nossa mente, porque não é fácil. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito trabalhadeira, só que de repente você tem que parar tudo, você tem que viver só deitada numa cama ou sentada de perna esticada num sofá. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu falava para o Senhor: Senhor, eu sou muito ativa, eu gosto muito do meu trabalho, mas também eu gosto muito de estar na tua casa, porque eu fazia cursos, eu frequentava a igreja, então eu sempre estava envolvida nas coisas da igreja. Então isso foi um baque muito grande para mim, para fazer essa transição de mente.
E eu lembro que um dia eu estava muito angustiada, eu estava muito chorosa naquele dia porque os hormônios estavam muito mexidos e eu recebi uma mensagem. E naquela mensagem da pastora que teve a profecia, que me via com uma criança no colo, ela falava: Samantha, eu vejo na sua vida uma menina e eu vejo como se você fosse Maria, agraciada de Deus. Nossa, aquilo mexeu grandemente comigo. Ela disse umas palavras vindas do céu muito confortante para minha alma. E eu falei assim: se o Senhor me ajudar eu continuar nessa gestação, continuar firme e forte, e se for realmente uma menina, pela promessa que Deus fez, será chamada de Maria. E aí o meu filho, Luiz Gustavo, falava: mãe, tem que ser Maria Eduarda para ser a Duda, porque ele é chamado de Guga, né? O nome dele é Luiz Gustavo. Então a gente ficou muito empolgante, só que o meu esposo sempre dizia: calma, você tem que esperar até vir, né, o ultrassom para ter certeza que é uma menina. E eu falava: não, Deus me fez uma promessa, eu tenho uma palavra e vai ser uma Maria, e eu tenho certeza que a Maria Eduarda já está no meu ventre. E assim o Senhor permitiu que no Dia dos Pais, em agosto, eu estava caminhando já para quase 4 meses, eu vim pegar Covid, porque estava bem no auge. O meu esposo trabalha, ele é comerciante, então ele estava sempre ativo ao público, né? E indas e vindas eu vim adquirir o Covid e foi um momento muito difícil, porque os médicos diziam que eu teria que tomar as medicações e através das medicações eu poderia ter um aborto. Eu não aceitei tomar as medicações. Eu falei para o Senhor: não, Senhor, eu creio que eu vou sair dessa. Os sintomas, Senhor, tu vai fazer um milagre, porque essa bebê é promessa tua. E eu lembro que eu fiquei sem paladar, eu fiquei sem o olfato, que é o cheiro, era muita dor de cabeça, eram muitos vômitos e o meu corpo empipocou todinho, cheio de manchinhas vermelhas pelo corpo. E eu fazia inalação porque era uma tosse muito forte. Eu fiquei mais ou menos 20 e poucos dias tossindo, e eu só tomava o paracetamol, porque a medicação para gestante, eu não quis tomar as medicações mais fortes por causa da gestação, para proteger a Maria Eduarda. Foram dias difíceis, foram mais ou menos 30 dias bem difíceis, mas com a graça de Deus e a bondade dele, nós vencemos o Covid. E assim a gente continuou a gestação, sendo que a gente já estava passando um processo de tentar segurar a Maria, porque a placenta, conforme a Maria crescia, ganhava peso, e mais o líquido da bolsa gestacional, o líquido aminoácido, o que acontecia? Então criava peso e fazia mais abertura da placenta. Então a gente já estava vivendo uma luta muito grande, mas Deus foi lindo, foi maravilhoso, que a gente vencemos o Covid. E assim continuou a gestação. Graças e à bondade de Deus, eu recebi muitas orações. Eu fui ungida pelos meus apóstolos, pelos meus pastores, e com fé, que aquela gestação era uma gestação que não foi proposital, foi enviada dos céus. Foi uma palavra de vida. E assim a gente continuou. Quando chegou no 5º para 6º mês, passei pelo Covid de novo. Foi outro baque. Eu cheguei a ficar no hospital internada, tomando inalação, tomando alguns remédios que era possível para uma gestante, porque eu já estava no 5º mês, então algumas coisas a gente consegue tomar, que os médicos passam, e vencemos mais uma vez. Quando chegou no 6º mês e meio,
voltando à obstetra, porque a gente passava a cada 15 dias, ela comentando com a gente que poderia ser que a Maria Eduarda tivesse algum probleminha no coração. Um exame que ela teve que fazer, que tirava um ultrassom que era sobre o coraçãozinho dela, mas a gente sempre confiante. Falava, Senhor, é a filha da promessa. Não foi fácil a minha gestação, foi uma gestação muito turbulenta, porque cada vez que eu ia em consulta, eu não tinha uma notícia boa, eu não tinha uma notícia de dizer, tá tudo perfeito. Não, foi muito dolorido a gestação, mas nem um minuto eu desanimava, porque eu falava, Senhor, tu fez uma promessa, eu tenho uma palavra de vida no meu ventre. Eu orava, eu clamava, eu dizia, filha, adora aí dentro que a mãe tá adorando aqui fora. Por isso que a Duda é uma adoradora. Eu vejo que o Espírito Santo fazia parte da Maria Eduarda a cada segundo. E quando eu completei mais ou menos 7 meses, e no 8º mês, a Maria Eduarda começou a dar contrações muito fortes. Só que eu não tenho dilatação. Eu não dilato como eu não dilatei dos meus outros filhos. E assim eu tive que ficar internada no Salvá-los, na Moca. É um hospital muito bom. E lá eles me deram aquelas injeções que tomava todos os dias para amadurecimento do pulmão. Assim a médica fez essas injeções e assim é o que eles pretendiam, fazer uma cesariana para tirar a Maria. Só que Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, que as contrações passaram e não precisou. E assim ela falou, Samantha, vamos tentar então você fazer um repouso absoluto para ver se você consegue segurar a Maria mais 15 dias, porque chegando a quase 9 meses a gente vai conseguir, né, ter um nascimento melhor. E assim, Deus, pela bondade, sua misericórdia, o Senhor permitiu que nós conseguimos segurar a Maria. E assim, a Mariazinha, ela veio com 36 semanas e alguns dias, quase 37 semanas. Então, o nascimento da Maria foi lindo, foi maravilhoso. A nossa vitória chegou, o nosso milagre. E isso tem edificado muito a nossa casa. Eu lembro que, voltando um pouquinho atrás, quando eu fui fazer o ultrassom ali em Barueri, que era na tradução de Barueri para saber o sexo. E o meu esposo, antes de eu sair de casa, ele falava assim, olha, não cria tanta expectativa. Mas eu falava, não, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra sobre a minha vida e vai vir a Maria. E quando eu fiz o ultrassom, a médica perguntou, e aí, você já sabe qual é o sexo? Eu falei, não, ainda não. Aí ela pegava e falava desse jeito assim, então vamos descobrir hoje. Quando ela fez o ultrassom foi onde que a gente descobriu que era uma menina. E aí foi aonde que foi dado o nome Maria Eduarda. Então foi um momento muito especial para nós, porque todas as promessas que Deus tem feito, Deus tem cumprido sobre a vida da Maria Eduarda. E ela tem realmente mudado a minha vida, a vida do meu esposo, dos meus filhos, do meu lar. Ela tem sido a preciosidade, né, que Deus nos dá. E assim a Maria nasceu dia 9 de fevereiro de 2021. E de lá para cá nós temos visto o grande milagre que ela tem sido na nossa vida. Sabemos que a cada vez que passa os anos, meses, a gente sabe que não é fácil, tudo há um propósito de Deus na nossa vida, mas o que mais alegra a nossa alma, a nossa vida, o nosso dia a dia é de dizer, ela veio através de uma palavra vinda dos céus. Eu ainda brinco com a minha pastora
que sempre quando a gente comenta da Mary, eu falo, olha, pastora, essa veio realmente de uma sala de intercessão, então ela será uma grande intercessora. Essa veio ser gerada pelo Espírito Santo, porque ela veio através, né, daquilo que o Espírito Santo tirou, o espírito da morte, colocou o espírito da vida, né? Então isso é maravilhoso. Eu decidi fazer esse vídeo porque quinta-feira, hoje, quinta-feira da semana que vem, a Mariazinha, que é dia 9 de fevereiro, fará 2 aninhos. Então ela já é uma grande guerreira de ter vencido até aqui, vencerá até o dia de nós tocar o sininho, que é o que tem aqui para simbolizar a cura da Maria. Em nome do Senhor Jesus, vamos tocar esse sino. Então eu te agradeço, você que assistiu esse vídeo e que você ainda vai assistir. Não tenho palavras para agradecer. Repasse para alguém. Sabemos que tem muitas mãezinhas que passam processos difíceis, mas através desse vídeo eu quero te dizer: eu venci e estou vencendo através de uma palavra, de uma promessa do nosso Deus maravilhoso. Porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Não volta atrás. Então eu louvo e agradeço a Deus, porque estamos firmes e fortes. Continua aí firme também com os próximos vídeos, que serão grandes testemunhos para a edificação de muitos. Então eu não tenho como dizer que eu não sou edificada a cada amanhecer. Pai, em nome de Jesus, aqui estou, Senhor, mais um dia, com mais um vídeo, Senhor, que queremos, Senhor, e temos a certeza que o Espírito Santo visitará aquele que estará assistindo e que cada palavrinha, Senhor, ministrada, Senhor, sobre este testemunho é para adoração ao Teu nome, é para glorificação, Senhor, aos céus, porque Tu mereces ser glorificado através dos nossos lábios. Pai, vai ao encontro de cada um que estiver assistindo, se estiver passando por qualquer processo, ele possa, Senhor, ter, Senhor, a visitação do Espírito Santo e ver, Senhor, que Tu opera, que Tu faz, Senhor, que Tu cumpre. Não importa, Senhor, o tamanho da tempestade, mas ela é acalmada por Ti, Senhor, e Ele traz, Senhor, tudo aquilo que precisa, Senhor, trazer de acalmar. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau.